Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia de live no canal principal, ao vivo. Nós vamos dar aula lá, mais um dia de aula lá dentro da nossa crença e religião. Acho que não é bem religião, mas uma crença. É religião porque pelo dicionário fala o religar, né, com Deus, né? Então de certa forma é assim, do nosso querido universalismo. E hoje vai ser Quero Ir Embora. E os próximos, professor, porque é só aqui que eu canto a bola da frente, o que vai acontecer das lives? Depois, na outra semana, Deus não ajuda. Será? Vamos entender, vamos estudar. Encarnação dos ET. Eita, pleura! Os guardiões das ruas. E, por último, as forças dos espíritos. São as pautas que eu já fiz, que já estão prontas. Eu não sei nem quando que vai chegar lá perto do Natal, porque quando chegar bem perto do Natal, se eu não for viajar ou tiver que ir para algum lugar um pouco mais distante, eu vou fazer a live. Agora, se eu tiver que sair, aí eu não vou fazer. Aí eu vou emendar o feriadão tudo e de uma semana para outra e ficar de boa. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo, se assim podemos dizer. Meus queridos, vamos então começar aqui com as notícias, com as fofocas. Bom, na sexta-feira o dólar subiu, como eu tinha dito na outra semana, que ia subir por causa das falas do presidente e tudo mais, porque influencia, né, gente? A gente acha que não, mas quando você tá... Se o presidente da república fosse o deputado e ele falasse o que ele fala, não ia nem fazer cosquinha na bolsa. Mas como presidente da república, faz muito efeito. Por quê? Porque ele tem um poder de chegar e dar ordens para ministro da economia ou para outros, né? Então influencia muito a fala de presidente da república. E de candidatos que podem ganhar, como o do Lula, por exemplo, também influencia muito. Por quê? Porque só dele estar muito bem nas pesquisas faz com que essa possibilidade de executar tudo o que ele fala aconteça. Então o mercado também reage sobre essas coisas. Bom, dito e falado sobre isso, o dólar subiu para R$ 5,61, com uma subida de 0,70%. Professor, o que você acha que vai acontecer essa semana? Gente, essa semana é a semana do negócio da votação do precatório no Senado. Sabemos que vai ser aprovado, o mercado já está sabendo que vai ser aprovado, mas quais vão ser as coisas que vão manter e vão tirar? O que vai falar como normalidade de estourar teto? Ah, isso aqui é uma normalidade. E o que não? A questão é o seguinte: pelo que estão criando e como estão formando, nós vamos ter mais uma dívida meio que compulsória daqui para frente. É tipo, olha, não consegui controlar, por mais que aumentou a receita do orçamento público, eu não estou conseguindo zerar as contas. Mas nós temos que lembrar também que nós gastamos muito dinheiro, mas muito dinheiro comprando vacinas e tudo mais. A conta é pesada para esse setor porque foi gasto muito dinheiro com essas coisas. Então nós temos que relevar um pouquinho isso daí, o mercado é capaz de relevar um pouquinho, mas eu acredito ainda que ele vai, como é que eu posso dizer? Ele vai ter uma reação ainda um pouquinho negativa para ficar um pouquinho mais barato e compensar mais a entrada no câmbio das ações, por exemplo, certo? Tem algumas ações que já estão baratas, mas tem algumas outras que ainda poderia dar aquela quedinha um pouquinho mais para poder fazer uma entrada mais triunfal, né? Ter uma margem um pouquinho maior. E lá fora, o DAX lá fora está no 0 a 0. Na sexta-feira ele caiu tiquinho, e hoje ele está no 0 a 0, 16.162 pontos. E o índice Bovespa na sexta-feira subiu um bocadinho, 0,6%, e subiu para 103,035. Olha, não é muito comum, já é a segunda sexta-feira do mês
que a bolsa sobe na sexta-feira. É delicado, não é comum, como eu disse, mas como foi caindo a semana inteira, chega num dia que eles querem subir, nem se for pouquinho como foi. E agora nós vamos ter a votação da PEC hoje. Então, como é hoje, a probabilidade é de que a bolsa recue e o dólar suba mais um tanto aí. Mas vamos ver, é tendência, certo, gente? Bolsa é loteria, bolsa não tem como saber, porque é movimento das pessoas. Se chegam uns grandão lá e falam, eu acho que tá barato, vou comprar, a bolsa sobe que nem um foguete. Mas dentro do cenário que a gente pode fazer uma análise, se assim pode se dizer, eu acredito que ela vai dar uma quedazita. Meu filho, então fiquemos como se fosse uma intuiçãozinha. Mas nada impede dela subir, porque a subida dela na sexta foi muito pouco. Então ela pode ter uma subidinha hoje? Pode. Mas mesmo assim, essa questão do precatório, por ser delicado, eu ainda vou ficar um pouco com o pé atrás, mas pelo que eu percebi, o Senado vai melhorar isso para a economia, certo? Para as finanças e tudo mais. Ele vai tirar um teto para tudo e separar um pouquinho das coisas. Isso, de certa forma, é bom para o mercado. O mercado vai engolir um pouquinho melhor isso. Então, cara, do fundo do coração, eu acho que vai ficar nesse negócio aí, sabe? Eu não tô vendo a bolsa subir um montão, assim, mediunicamente falando. Mas eu também não tô vendo ela cair, falando, nossa, caiu lá pra baixão. Eu não tô vendo. Eu tô vendo ela ficar mais ou menos nesse negócio do 0,5%, 1%. Eu não tô vendo ter subida grande nem descida grande. Eu acho que ela vai dar uma bela de uma oscilada durante o dia inteiro. Agora, onde vai fechar, se vai fechar pro positivo ou negativo, só Deus sabe. Mas o dólar ainda acho que vai ter uma pressãozinha. Ainda acho que vai ter uma pressãozinha. Nem se for de 0,5%, mas vai ter. Eu acho. Achar não é saber, tá? Então é chutão. Vamos para as notícias? Vamos lá. Infomoney. A Via Varejo, né? A Via lança Casas Bahia Laboratório, entre aspas, e mostra sua visão sobre o futuro das lojas físicas. A empresa de varejo e serviços financeiros lançou uma Mega Store Laboratório das Casas Bahias nessa semana. Espaço de 9.000 metros quadrados, fica na cidade de São Paulo. Linda, a foto é linda. Ficou parecendo um shopping das Casas Bahia. Ficou lindo, lindo, lindo. Os caras fizeram um negócio. Eu posso falar pra você, tá bonita, hein? Olha, eu vou falar pra você, hein? Até shopping fica com inveja da boniteza que tá. Pelo menos das fotos, né? Não cheguei aí. Mas as fotos ficou assim de primeiro mundo. Vamos lá falar um negocinho que o CEO falou. Ó. No mercado hoje, essa loja é o que existe de mais digital, que seria a união entre físico e digital. Disse em coletiva de imprensa Roberto Fulchenberger, o CEO da Via. Cara, a loja, o que eles estão fazendo? Eles colocaram brinquedo para as crianças, colocaram o setor com jogos de games, coisas que não tinha. Então você vai na loja, você vai ter setor de games, vai ter inclusive os games ali, cadeiras, sofás ali para tipo experimentar e coisa ali, que chama Quarto Gamer CB, pelo menos tá na foto. Um sofazão lá com os gamers, tipo como se fosse um parque mesmo, alta tecnologia, um robô para tirar algumas dúvidas, para ver alguma coisa que precisa ou deixa de precisar. Eles criaram setores, fizeram acordos com empresa, vai ter QR Codes para pagar, para verificar as coisas. Eles colocaram a visão de dentro, não aquela coisa feia, mas colocaram uma coisa bem futurística, com imagens e tal. Eles colocaram, que pelo que eu li tudo aqui na reportagem, eles fizeram acordo com... Eu tô vendo se eu acho aqui com as empresas.
Eles fecharam acordo com algumas empresas, tipo Samsung, não sei o que, cada uma fez o seu setor, então cada uma montou a sua cara dentro da loja, então como se fosse lojas da Samsung dentro da Casas Bahia, lojas da Mundial dentro da Casas Bahia, lojas do não sei o que, sabe, entendeu? Então lojas de departamento que a própria empresa foi e arrumou, e aí eles fizeram especialização dos vendedores para aquele setor, então para o cara tirar todas as dúvidas que a pessoa tem, como se fosse um consultor. Eu achei sensacional. Parabéns, estão de parabéns mesmo com isso daí, porque esse é o futuro mesmo, mesclar entre físico e o digital. Apresentar tudo o que tiver de digital, tirar as dúvidas de tudo o que tiver de digital, e você ainda ter o físico para poder retirar o seu produto, ver o que tem, o que não tem, levar se tiver físico e assim por diante. Achei incrível, parabéns mesmo sobre a iniciativa e sobre o que foi feito. Eu acho incrível. Vamos lá, Infomoney. O Senado debate PEC dos precatórios nesta segunda-feira. Entenda as propostas alternativas. Debate faz parte do esforço dos senadores para chegar a uma solução de consenso que viabilize o pagamento do Auxílio Brasil, o sucessor do Bolsa Família. O Senado vai promover nesta segunda-feira, às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde, sessão temática para debater propostas de emenda. Isso daí vai longe, então a Bolsa com certeza vai fechar sem saber o que vai acontecer, mas vai criar uma expectativa mais ou menos nesse horário, hein, gente? E aí nós temos alguns debates, vai ser por blocos parlamentares e líderes dos partidos. E vamos ver o que vai virar, porque nós vamos ver o que as emendas vão fazer. Um vai falar que... não tem como falar o que vai fechar ou deixar de fechar, isso aí vai ser só depois da votação. Vamos esperar, aguardar e ver as cenas do próximo capítulo. Dali pode sair uma coisa maravilhosa ou pode ser uma coisa horrorosa. Então aguardemos, pois o que saiu da Câmara dos Deputados não saiu muito bonito não. O mercado não gostou muito do que saiu de lá não. Infomoney. Lira diz esperar que 95% do texto da PEC dos precatórios seja mantido. E os outros 5%, professor, vai ser o tal da PEC paralela. Como assim? Eles vão criar duas PEC, né? Então vai ter uma PEC que vai estar ali e umas outras que vão ter assuntos polêmicos que eles vão deixar para discutir depois. Então eles vão fechar que vai ser a principal, com as mudanças e tudo mais, e depois outros que vai ser essa coisa polêmica, que eles vão falar assim, isso aqui é polêmico, então tira. Vamos aprovar o que dá para provar que todo mundo está com senso comum. O resto tira, que vai ficar tal da PEC paralela. Tá? Normalmente, essas PECs paralelas, ela simplesmente entra para uma gaveta lá e para por lá e ninguém nunca mais vê mais nada e não dá sequência. Então, vamos atentar no que entrou no senso comum, verificar o que deu mesmo, o que não deu e vamos ver o que vai acontecer. O Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, acredita que só 5% do que vai sair fora, o resto vai ficar mantido tudo ali, das mudanças que tem. Ou seja, vai facilitar para voltar para a Câmara e aprovar. Certo? Então vamos ver as cenas do próximo capítulo. Só que como é ano próximo de eleição, todo mundo quer ter o seu como fala, o seu palanque, o seu quem que criou, né? Com a mudança que fez, vai ficar como se fosse a proposta do Senado e não mais a proposta da Câmara. Tem essas vaidades, mas vamos ficar de atento com isso daí. Infomoney, isso aqui é interessante, viu? Tese de inflação temporária de bens está cada vez mais obsoleta, diz Campos Neto, presidente do Banco Central. Tá? Ele deu uma entrevista aqui e foi muito boa essa entrevista. Na sexta-feira preguei o foguete nele, mas hoje eu vou falar muito bem dele. É assim que a gente vai fazendo. A gente vai fazendo análise não da pessoa em si, mas de ideias diferentes das nossas, tá ok? Vamos lá.
Com o deslocamento grande da demanda de bens, esses bens vocês entendam como produto, celular, televisão, carro, essas coisas, tá? Não de bens como se fosse casa. O movimento tem sido mais persistente, disse o presidente do Banco Central. Vamos lá, tem uma fala dele aqui que eu gostei e é muito interessante. Vamos lá, olha só. Abre aspas. Até um mês atrás, tese era de que inflação era passageira. Esperava-se que inflação de bens caísse rapidamente, fecha aspas, comentou. Sobre o momento de reabertura da economia, Campos Neto, em palestra no Meeting News, organizado pelo grupo parlatório, abre aspas, tese de inflação temporária de bens está cada vez mais obsoleta. Ficou um aumento muito grande na demanda por bens. Fecha aspas. Ótima análise. Graças a Deus que percebeu isso. Graças a Deus que percebeu que o mundo mudou. Que lá antigamente a inflação só era gerada por comida, porque leva 6 meses para você plantar alguma coisa, 6 meses para você colher, às vezes 9 meses, às vezes 1 ano. Certo? Mas hoje eu acho que 1 ano não tem mais, com as novas tecnologias é tudo 6 meses no máximo. Pelo menos esses grãos, é coisa aí de grãos, até carne tá muito rápida, né? Você mata a galinha hoje com 30 dias, 25 dias. A coisa tá gigantesca. Antigamente era 3 meses, 6 meses para você colher uma galinha. Bom, aí o que acontece? Dentro disso, ele está dando sinal de que ele não vai entender mais como algo passageiro, mas como algo real que vai subindo e vai ter que ter um controle. E é esse tipo de controle que eu quero entender se ele também vai mudar, se ele vai entender. Qual é o controle que ele vai fazer sobre a inflação? Porque eu estou cantando a bola de que o controle da inflação já faz anos se dá em cima do preço do dólar, do câmbio. Se não controlar o câmbio, não controla os produtos. Por quê? Porque o planeta é globalizado, gente. Quanto mais forte for a moeda, mais poder de compra e mais os preços baixam. É assim que funciona. Ah, mas gera menos emprego. Tudo bem. Se fosse assim, então a Europa ia ser só desemprego puro. Ia ser 100% desempregado da Europa, porque o euro é altíssimo, é caríssimo o euro. Então não entrem nessa continha da carochinha. Não engulam essa carochinha. Não entrem nessa historinha de que o câmbio desvalorizado é lindo, é maravilhoso. Mentira! Ele é lindo, maravilhoso, entre aspas, porque não verdadeiramente, mas realmente, por uma vale da vida. Por quê? Porque exporta muito para fora. Então, uma empresa que praticamente os 70%, 80% de tudo que fabrica, exporta, manda para fora, é óbvio que você ter um câmbio desfavorável, você vai melhorar, porque só seu dinheiro você vai pagar suas contas, seu salário do povo aqui, tudo em real. Mas você continua vendendo tudo em dólar lá para fora. Então, tem essas nuances. Mas não é a realidade do país, do povo. Você quer aumentar a renda do povo? Melhore o câmbio, que você vai fazer todo mundo ficar rico. Se você fizer o dólar chegar 1 por 1, é como se você tivesse passado o salário mínimo para R$ 5.500. Esse vai ser a sensação de quem ganha o salário mínimo se o dólar voltasse para 1 por 1, por exemplo. Será, professor? É, filho. Porque o preço é tudo dolarizado. Se você aumenta o seu salário mínimo em dólar, porque você mexeu o câmbio e transformou em 1 por 1, o salário mínimo continua 1.100. Só que o valor dele de 1.100 é o equivalente a 5.500. Tá entendendo? É assim que funciona. Então, vai por mim que o negócio é fazer o câmbio ficar 1 por 1. Ia ser a maior alegria que pode existir. Eita, nós! Mas foi muito bom, hein? Tá de parabéns. Eu fiquei feliz de escutar isso do presidente do Banco Central. Rapaz, vocês não sabem o alívio que me deu na alma. Porque minha preocupação é essas coisas. Porque agora eu sei que ele vai querer controlar o câmbio. Vamos ver, né? Porque falou que ia controlar de segunda a quarta, lá, não sei o que, mas eu não tô vendo muito, não, pai, não tô vendo muito, não. Folha.
STF ignora a trégua e impõe novas derrotas a Bolsonaro e seus aliados. Pouco mais de 2 meses depois de o presidente Jair Bolsonaro mudar de postura e recuar dos ataques que vinha fazendo ao STF, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário segue impondo derrotas ao chefe do Executivo e seus aliados. Bom, o jornal diz que tinha trégua, que tinha não sei o quê. Eu não vi, vou falar para você, eu não vi o Supremo simplesmente falando, porque eu inclusive vi ele pegando e mandando, sei lá, investigar, prender gente do que era do partido, mas assim, 2 dias depois, 1 semana depois do acordo, que falaram que foi acordo, e eu não vi acordo. O que eu tô vendo é o Supremo trabalhando no normal, como se nada tivesse acontecido e fazendo a coisa andar. O que eu percebi que diminuiu muito são os ministros do Supremo falando. Esse sim eu acho que foi o acordo que foi feito. Tipo, ministros do Supremo, não se tornem políticos. Parem de ficar falando pra mídia e dando entrevista. Parem com isso daí, porque isso aí é coisa nossa, deputados e senadores. A sensação que eu tenho é essa. Sensação. Então, eu não sei. Pra mim tá tudo dantes como no quartel de Abrantes. A diferença é que não estão falando mais em mídia. Isso é ótimo, eu tô achando maravilhoso. Porque realmente atrapalhava demais e dava uma sensação de um poder sobrenatural pro Supremo. E parece que agora tá mais pro lado da política e mudou. Essa situação mudou e mudou pra melhor. Então vamos lá, eu não vejo nada disso aí. Então eu vi essa nota, mas não engulo. Vamos lá. Poder 360. O Moro, Sérgio Moro, né? O que foi ministro lá do Lava Jato, né? E foi o juiz do Lava Jato. O Moro critica Lula sobre Cuba. Abre aspas. Não dá para flertar com autoritarismo, fecha aspas. Então você vê a pegada dele. O que ele está fazendo? Ele está indo contra o Lula e indo um pouquinho contra o Bolsonaro, para que ele fique no centro-direita e não esquerda. Ele está se posicionando pouco a pouco para o centro-direita e transformando o Bolsonaro em direita radical, direita, extrema direita. Interessante, né? Eu não sei o que esses gajos fizeram com o Moro. O que eu vou falar para você, ele agora tá no Podemos, né? O que eu vou falar para vocês é o seguinte: a equipe que colocaram para dar aula pro Sérgio Moro lá no Podemos, essa equipe tá de parabéns, cara. Porque o Sérgio Moro, ele não tinha cacuete nenhum para sair falando como político, ele não tinha cacuete nenhum para esse setor. Cara, você vê ele falando agora, você se surpreende. Ele está parecendo aqueles políticos que já tem carreira política há mais de 20 anos. Impressionante como um cara que não tinha perfil nenhum em política está se transformando um ótimo político. E outra, hein? Ele tá jogando aqueles detalhezinhos dele, aquelas pérolazinhas dele, deixando a essência dele. Eu estou falando de política, mas não sou político. É tipo assim, eu estou no meio da política, mas eu não sou político. Ele tá conseguindo passar essa imagem. É ótima. E eu tinha cantado a bola que ia entrar um cara que não tem perfil de político, que ia entrar um cara que não tem nada com que não parece nada de político, que ia acabar entrando. E tá aí, hein? Tá caminhando as suas coisas, hein? Tem 2 fortes aí no centro, só abriu, hein? Surgiu 2. O Pacheco, que você vê que não tem cacuete nenhum, assim, de pegar e for falando, não sei o que, é um cara totalmente calmo, pontual, fala tudo calmamente, e o Sérgio Moro também na mesma pegada. Eu vou falar uma coisa pra você, é capaz de virar dobradinha Pacheco e Sérgio Moro. Cara, eu não duvido que isso aconteça. Porque os dois são muito parecidos, cara. Os dois são muito próximos.
E aí formaria uma dupla potente, hein? Uma dupla que ganha, hein? Pelo menos dentro do que estão apresentando para nós aí, né? Claro que ainda tem coisa para acontecer. Tinha um que eu achava que ia ser um belo de um candidato também, mas ele já está mudando. Então vamos lá. Isto é, o Mourão, o general Mourão, que é vice do Bolsonaro, quer ser governador do Rio e espera ter apoio de Bolsonaro. Então o Hamilton Mourão, ele já está saindo do cenário de presidência, porque ele como vice poderia ter propensão para ser candidato a presidente. Só que se ele saísse como candidato a presidente, ele prejudicaria Bolsonaro. Então ele está optando a sair como governador. É um rabo de foguete, hein, ô Mourão? Você tá aí, rapaz. Olha, você é corajoso, hein? Um governo teve problema, o segundo governo com problema, o terceiro, a probabilidade é ter outro problema. Rapaz, e a probabilidade desse homem ganhar é alta, é altíssima. E o Rio de Janeiro, se tiver um homem desse no comando ali do governo do estado, meus filhos, vocês vão ver como que a polícia militar do estado do Rio de Janeiro vai trabalhar. Vai ser bom para esse estado aí. O pessoal do mal não vai gostar muito não, mas esse homem aqui vai ser bom. Então você vê que já saiu mais uma carta principal, que seria uma opção incrível, já está saindo fora. Então, o que está acontecendo? Nós estamos tendo Bolsonaro, Lula, e depois nós estamos tendo o Sérgio Moro com o Pacheco, que tendo uma... Cara, a probabilidade dos dois se unir e formar uma coisa fortíssima é gigantesca. E o PSDB querendo lançar o candidato dele, que para mim, meu filho, não vai aparecer nem entre os três primeiros. Vai ser aqueles candidatos que vai entrar e já vai sumir no meio do caminho. Rapaz do céu. É capaz do PSDB ter que virar vice de alguém para conseguir aparecer em algum lugar. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Ainda não fechou, porque ainda tem outros partidos grandes, que é o DEM, que agora é a União Brasil, que é um grupo fortíssimo, que pode fazer coligação com o PSDB. Então, dentro de uma loja, aí ficaria dois fortes, mas mesmo assim, cara, colocou o Dória, cara, o PSDB não vai conseguir vingar. Esse ano, sabe a sensação, a energia que eu sinto, mediunicamente falando, eu acho que não vai vingar, mas não vai aparecer entre os três. Não vai aparecer entre os três. Ele vai ficar em quarto, quinto, sei lá o que, mas... É o que eu tô sentindo, não sei, claro que pode mudar, tá muito cedo, né? Mas energia hoje é pra tal pegada. E falando no PSDB, vamos lá, Infomoney. O PSDB suspende votação em prévias após problemas em aplicativo. Em nota, a sigla informou que a votação em aplicativo encontra-se pausada. Não há definição de data para a retomada do processo. Bom, eles criaram um aplicativo, um app para votos dos pessoal que é filiado do país inteiro do PSDB. Eu achei incrível essa proposta que eles fizeram de colocar alta tecnologia nisso, porque isso já começa a ditar algo que pode acontecer nas eleições, inclusive do Brasil, para que a gente não precise mais ir até o lugar, poder votar em algum, sabe? A única coisa que tem que ter é você ter um reconhecimento do seu polegar ser igual o que está cadastrado como chama? No negócio eleitoral. Então, tipo assim, deixa as escolas para quem não conseguiu colocar o dedinho no celular para leitura, porque todos os celulares agora tem leitura de digital. Então eles fazerem a leitura e falar, você já abriu a sua página, fala assim, você é tal pessoa. E a pessoa falou, sou eu mesmo. E aí ela pegar e votar. Pode acontecer? Pode. Eu acho que seria incrível isso para as nossas eleições. Mas voltando para o PSDB. O PSDB fez um aplicativo para essas eleições. E o aplicativo não deu certo. Não é que não deu certo, gente. É que quem conhece tecnologia sabe que, como uma eleição, todo mundo acessa algo digital, tudo de uma vez. É como se todo mundo quisesse beber de um cano de água, tá aqui a bitola de água, e todo mundo quisesse conectar nesse cano de água e não cabe, aí trava, então começa a perder pacote, não tem resposta de volta, porque você manda e mandou outro, congestionou e trava tudo.
é o que aconteceu. Então, para resolver isso daí, tem que fazer uma votação de tempos em tempos. Então, tipo assim, olha, se eles pegassem e abrissem assim, olha, a votação de que tem o nome de A a B vai ser das 8 às 9. De C a E vai ser de tal, entendeu? Vai ser votação de tal, tal. Para quem começa, os nomes que começam com o que aí não congestiona tanto. Eu acho que dá para fazer dessa forma, já fica a dica para vocês. Porque isso não é uma questão de que o aplicativo é incompetente, mas que o servidor onde for alocado, isso daí não suporta tanto fluxo. E você vai colocar em que plataforma para não correr risco? As gigantescas, cara, é tipo YouTube, Facebook, esses lugares gigantes. Fora isso, não tem, cara. É tudo servidor mais restrito. Não tem como ter. Você pode ter um computador gigante, lindo, mas é uma fibrinha só. Esses lugares tem um mundo de fibra entrando, um mundo saindo. É diferente, é diferente, é diferente. Mas eu achei ótimo. Então, de parabéns também nisso daqui. Pra gente encerrar, Estadão. Caciquismo político e baixa mobilização das bases tornam raras as prévias nos partidos brasileiros. Meus queridos, posso falar para você? Os partidos nem chamam e nem falam nada para ninguém. Os caras fazem a votação entre eles, fecham entre eles, porque eles não querem perder o poder, eles não querem perder a coisa, porque se a pessoa se forma um grupinho, chega lá, vota e fala assim, agora nós tomamos a presidência do partido, como é que seria? Seria totalmente nocivo, totalmente horroroso, por exemplo. Então essas são as nuances que tem e os partidos realmente precisam mudar. Esse negócio de caciquismo tá difícil. Isso é todos os partidos, viu? Eles não dão oportunidade para quem é novo, para quem tá chegando. Os que tá lá e vai ficar lá. Pra você conseguir entrar e começar a subir, você tem que pegar e do nada, sem muita ajuda, com pouquíssima representação, você tem que pegar e... Como é que eu posso dizer? Você teria que pegar e sair candidato como vereador, ganhar, e mesmo assim os caras iam ver mais ou menos se você seria ou não, e é só se você ganhasse muito, aí sim, porque o representante mesmo dentro do partido é aquele que consegue ser secretário ou consegue ser candidato a prefeito, vice ou deputado. Se não, esquece, porque a força no partido diminui muito. Meus queridos, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe nesse dia de muita incerteza. Namastê. Que Deus abençoe a todos, viu? Que Deus abençoe a todos do fundo do coração. E não esqueça, hein? Hoje às 8h30 da noite no canal principal, uma aula ao vivo pra gente dar uma aula para vocês. E olhem, eu não sou o dono da verdade, hein? Pelo amor de Deus, hein? É somente um prisma, jamais a verdade absoluta, porque na nossa crença universalista, essa é a base dos nossos estudos. Estudar tudo de tudo, ver pontos bons e ruins, para que a gente possa verificar o que nós achamos que realmente é bom, o que realmente é ruim, certo? Porque isso tem que ser uma decisão individual e de cada um. Deus abençoe. Namastê.